Olá, pessoas queridas, mais um podcast aqui do Cultura em Harmonia. E hoje um tema bastante especial que envolve a mim, ao Daniel e a nossa convidada querida, que é a Dagmar Castro. Então, o tempo é controle do César. Vamos lá, então, uma hora para falar de cultura. Os microfones estão abertos para a cultura e todos nós aqui, queridos, maravilhosos, sintonizados na frequência da sensibilidade e da criatividade. E começa agora então um podcast onde a cultura encontra o coração e todas as artes farão sentido para nós aqui nesse momento. É uma hemorragia de satisfação, praticamente um prazer harmolírico estar aqui com vocês. Essa é nova também, né? Muito bem, gente. O tema de hoje é a Árvore da Vida, Alicerce do Futuro. Nossa convidada especial, que é a nossa coordenadora executiva, produtora, né, executiva do projeto. Daniel, que é o nosso coautor, né? E o próprio, que é o proponente, cuja responsabilidade é bastante grande, né, para a gente poder fazer. Então hoje a gente vai ter um programa um pouco diferente, porque como nós, apresentadores, estamos envolvidos nesse tema, vamos deixar as palavras para o comandante César e para a nossa doce voz, Karina, para que fiquem à vontade para perguntar, para querer entender e como é que as coisas funcionaram e o que a gente tem com esse projeto e qual é a ideia. Então, tá bem. Eu gostaria de começar já perguntando como que surgiu a ideia, então, do projeto, quem foi o idealizador, da onde que veio essa ideia e como que foi depois propor esse projeto para as outras pessoas, para que ele tomasse a consistência, né, e a proporção que ele tomou na nossa cidade. Então, eu preciso levantar. Sim, para mostrar. Sim, para mostrar esse presente que eu ganhei, Árvore da Vida, uma árvore viking, né? Maravilha. Cheia de raiz e tal, galhos, né? Bom, a ideia, eu hoje estava fazendo uma reflexão sobre isso, né? Mas assim, a ideia surgiu de um sonho. Eu acordei e me veio essa ideia, assim como se plantasse isso, se viesse de algum espaço que eu não sei, ou de alguma, né? Como a gente chama quando a gente está sintonizado em alguma frequência, né? São as nossas memórias oníricas que nos vêm nos sonhos. Memórias? Oníricas, olha só. Oníricas do sonho. Definição da Dagmar. Então, não? Não minha. Mas conhecimento teu. Teoricamente. Tá. Então, me veio isso e eu acordei com essa ideia e tal. Cara, e assim, a primeira pessoa que me veio na mente foi o mestre Daniel, né? Com muita honra, com muita e o mestre Daniel... Evaldo, uma sola consulta. Sim. Di nome completo para que a gente se entere de lo que estamos tratando. Árvore da Vida. Árvore da Vida, Alicerce do Futuro. Alicerce do Futuro. Isso é fundamental. Isso, obrigada. É o projeto de um monumento que vai encerrar cápsulas do tempo para serem abertas no centenário de Balneário Camboriú. Isso. Muito bem. Então veio essa ideia, né? E surgiu. E aí fiquei pensando sobre isso, como seria, né? E aí a ideia veio também junto, o que o Daniel acabou de falar, de colocar uma mensagem para o futuro de Balneário Camboriú. Isso foi no ano passado, quando o Balneário estava comemorando seus 60 anos. Isso, né? Então pensei, bom, vamos levar uma mensagem para o centenário, né? E aí começou todo esse processo. E aí eu chamei o Daniel e disse, Daniel, é assim, 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 assim. E o Daniel, com toda a habilidade, com todo o conhecimento e com toda a sabedoria, captou a ideia, né? E transformou ela num desenho maravilhoso, né? Que é o Árvore da Vida. E aí a gente foi construindo isso de alguma forma, ele pode falar mais sobre isso também, mas a ideia partiu disso. Perfeito. Então é a árvore que dá, na verdade, uma simbologia, né? Porque a árvore ela está presente metaforicamente em muitas culturas. E tu quiseste trazer, ou vocês quiseram trazer também essa metáfora dentro
da nossa realidade aqui para comemorar o crescimento, os frutos de Balneário Camboriú. E 100 anos é uma cidade muito jovem. Claro. Verdade. A mí lo que Agora, me interesa mas que el ainda público assim- sepa es cuál va a ser la estructura material de la COIS. ¿Cómo va a ser? Por favor, Daniel. Deixa eu só fazer um ping-pong e parar Tá, aqui um tá, pouquinho. né? A partir deste sonho, desta ideia e do compartilhamento com o Daniel, surgiu a possibilidade de se fazer um projeto. Mas um projeto precisa de recurso, né, e precisa de equipe. Né? Exato. Então, o Daniel, junto com o Evaldo, concebeu essa ideia, e daí com um projeto fantástico, lindíssimo, todo estruturado e de uma perfeição arquitetônica e de design, cálculos e tudo mais, porque não é fácil, e ele já vai falar do tamanho e do que envolve o material, né, desta obra, porque daí essa ideia se transformou numa obra de arte, Una escultura. ¿cierto? uma escultura, né, que aí foi colocada através de um projeto, né, cultural para ser submetido na nossa lei de incentivo à cultura. E aí contemplado, né, aí agora em produção, e aí o Daniel vai falar da complexidade deste símbolo que sim, né, está presente em diversas culturas e que aqui a gente simboliza através de uma escultura para além do tempo, né, Daniel? Com certeza. Porque o material dela A ideia É permite de isso. qualidade. Foi escolhido especialmente com essa finalidade. Então, as primeiras coisas que a gente definiu, né, Evaldo? Aço cortei. É, Mas na hora que a gente definiu o material, ainda não sabia muito como é que ia fazer. já bateu também a mesma ideia. Isso. Né? E o engraçado é que durante o telefonema, isso é uma coisa que a gente, de repente, precisa se lembrar. Você ia falando as coisas e eu ia completando a frase. Lembra disso? Sim. Daniel, ¿qué virtudes tiene ese aso con que va a ser feita y qué dimensión tiene todo eso? Esse aço cortem é um aço que ele enferruja como todo aço, mas a camada de ferrugem, ela para. Qualquer um aço comum, ferro comum, a ferrugem é um processo de cristalização. E essa cristalização vai entrando para dentro do material. Então ele perde a resistência. Por isso que as estruturas de concreto precisam estar muito bem revestidas quando ficam expostas à maresia, porque se a maresia ataca, com o tempo vai ruir, compromete a estrutura. Sim, destrói. Mas o aço cortem não. O aço cortem ele tem um tratamento de tal maneira que a ferrugem para, ela cria uma película protetora, igual o cobre também. O cobre ele escurece, né? Sí, sí. Mas o metal fica intacto dentro. Sim. Você pode até dar o polimento, você tira aquela Exato. camada, ele escurece de novo com o Esa tempo. es la característica del aço. Exatamente. Então a característica do aço A oxidação é uma proteção. é uma proteção. Entendeu? Porque la medida física de toda la escultura que va a estar frente al teatro va a tener unos 2 metros de cemento de base. Vai ter uns 2 metros de cimento e mais um tanto, quer dizer, o total vai ficar com uns 5 metros de altura. Tem uma base de concreto, né, que vai ter a função de tronco, digamos assim, se Sim. você está falando de uma árvore, e a copa da árvore, com toda a sua folhagem e seus brotos, que é uma árvore estilizada. Né? É a parte de aço. Né? Entendo. Mas nesta base é que vão conter as cápsulas do tempo. Exato, na base de concreto que tem os nichos para colocar as ¿Tiene cápsulas idea do de tempo. cuántas cápsulas pueden entrar dentro de esa base? Olha, nós estimamos que 4 nichos com capacidade para 25 cartas dentro. São 4 De cada cápsula, cápsulas. são De 4 ca- cápsulas. São 4 cápsulas. Então vai Que dar tienen 100 características especiales para que no corroan con el tiempo. Sim, são feitas Sim. de inox. Sim. De inox, as mensagens dentro foram feitas, distribuídos uns kits, né, para a população e tudo mais. E elas têm uma característica, porque o papel tem que ser alcalino, a escrita ela pode ser com caneta esferográfica, que ela vai durar esse tempo que a gente precisa, de 39 anos. Ela pode ser impressa, mas tem que ser a laser, não pode ser jato de tinta, porque a laser grava, jato de tinta pode sair. Nós também vamos colocar dentro da cápsula, como que chama aquele negócio para tirar a umidade? Sílica. Sílica. Sílica.
Então vão sílicas dentro da cápsula do tempo, que é de inox, com uma espessura bem boa, vai ser vedada com parafuso, com selante, né? Hermeticamente fechada. Hermeticamente fechada. Vai ter um invólucro de plástico, né? De alguma forma, para poder cuidar disso também. Só um detalhe disso, né? As cápsulas vão ser hermeticamente fechadas. Quando a gente fecha esse ambiente, né, de forma hermética, o ar não entra, mas o ar que está lá dentro, ele já carrega uma certa umidade, né? Que essa umidade poderia trazer prejuízo para os papéis, as cartas. E aí é onde entra o papel da sílica, né? Que a sílica é um cristal que ela absorve a umidade do ar, né? E ela retém nela mesma, ela não devolve para o ar. Que não é, a gente não pode confundir a sílica com esses sais que a gente coloca no guarda-roupa, que você compra no mercado e coloca no guarda-roupa. Não, é que a sílica é um material. Esses que a gente compra no mercado são sais. Se tu deixar um pote de sal aberto, ele vai absorver a umidade e vai se transformar em líquido. Esses sais que a gente coloca no guarda-roupa, fica depois uma aguinha embaixo. A sílica não... Ela permanece seca. Não é que ela retém a umidade. Ela não... Dentro dela, ela não dissolve. Ela não dissolve, então ela retém. Então, essa umidade que vão estar nessas cápsulas serão retidas pela sílica que vai estar ali. Habría dos métodos. Una sería el vacío, que es más complejo. Si no si está vacío, si uno retira el ar y la humedad del aire, se mantiene solcíneo. Claro. E se não, através da sílica, pode ser. Sim. Mas é importante, eu também queria colocar aqui, gente, porque a Dagmar tocou num ponto que eu acho que foi muito bacana, assim, essa questão da composição, né, da equipe, né? Então nós, aos poucos, eu e Daniel fomos, vamos convidar a Rose para fazer a coordenação do projeto, vamos convidar a Dani para escrever o projeto, né? E fazer a produção, né? Que é produtora. É produtora cultural. Depois vamos convidar o Simone para cuidar da parte de jornalismo e imprensa. Fomos ampliando, isso. Convidamos 2 outros artistas maravilhosos, né? Que é o Felipe, que é um escultor lá de Itapema, trabalha muito com ferro, então foi muito importante a sabedoria, o conhecimento dele sobre isso também. Ele fez as miniaturas da Árvore da Vida, né? E agora vai nos ajudar na montagem dela no final, com soldas que preciso e tudo mais. E convidamos, que daí foi uma dica super importante, já conhecia, o Emanuel Nunes, que é um português, que já está aqui, escultor artista, maravilhoso, artista, de grandes esculturas públicas também. Ele tem uma escultura muito grande em Portugal. Trabalha muito bem com metal. Trabalha muito bem com metal, e ele foi o nosso orientador, né? Para a gente poder chegar no lugar onde a gente queria com essa obra, com esses materiais e tudo mais. Então, assim, a gente compôs uma equipe, e agora, recentemente, o Marlon, né? O Marlon, que é um cinegrafista, profissional de audiovisual. Aproximadamente. Estamos com 8 pessoas. 8 ou 9 pessoas. Evaldo, Daniel, Rose, Dani, Simone, Marlon, eu. Digamos que são as raízes do árbol. Mais um. Exatamente. São as raízes do árbol. E como foi, assim, surgiu a ideia, então, de expandir esse projeto para que atingisse também escolas, a própria equipe política da cidade, a sociedade em geral? Como que foi fazer esse convite para as pessoas, envolver a comunidade no projeto? Isso já tinha surgido lá naquela ideia inicial? Sim. Ou foi amadurecendo? Sim, a ideia da cápsula do tempo já continha em si essa discussão, né? Essa discussão toda, essa vontade de provocar a sociedade para discutir o que nós queremos para o futuro, para envolver as crianças nas escolas com um propósito, porque, de fato, acho que poucos de nós têm chance de estar lá. Na época, mais ou menos. Eu tenho a idade da cidade. Pois é. Né? Eu serei centenária junto. Pois é. Então eu estarei lá. E eu vou estar com 103 anos, com a bengalinha na mão, não mexam na minha árvore. Pois é. Mas as crianças de hoje, acho que vão colher os frutos.
Certamente Nossa, serão né? as personagens Elas que estão vão sonhando abrir hoje. Exato. as Mas suas é cartas. interesante, ¿sabe qué es interesante? Que ya están envueltas las crianças, ya al dejar mensajes dentro de esa, Sí. ya están envueltas. Sí, Entonces, sí. actualmente, el presente, ellos están actuando, y en lo del futuro seguramente también. Exato. Sim. Né? É, e aí só completar o que o Daniel estava colocando e que você perguntou desse envolvimento, né, quando que ele surge. Na verdade, quando você escreve um projeto, você precisa trazer toda a estrutura, né, do projeto, do início, da ideia, de onde surgiu o início, até o fim, como que ele finaliza. Então, nesse processo, já está desenhado, né, foi dialogado, né, entre a equipe na hora da construção do projeto, de como seriam distribuídas, né, essas 100 mensagens, que é o que comporta dentro da cápsula. Então, se fatiou a sociedade em diversos segmentos, representações políticas, representações sociais, de entidades, e também, claro, parte fundamental, e com um bom número, que eu acho que as crianças aí representam 1/4 destas cartas, né, que estarão lá, é mais ou menos 1/4, né? Ou seja, né, primeiro porque eles serão as personagens que, muito provável, estarão na abertura desta urna, né? E segundo porque as crianças têm sonhos e pensamentos e desejos mais legítimos do que os adultos, penso eu. Porque o adulto, quando deseja alguma coisa, esse desejo já vem trazendo toda a sua carga existencial, todas as suas prioridades desenhadas. Perfeito. E aí forma um pensamento já mais sintetizado. E a criança traz do coração o desejo. Não é? É mais puro. Não é da consciência, é do coração, é puro. Então, eu penso assim, sabe, que tem essa legitimidade importante, sim, sim, né, trazer o desejo das crianças para dentro dessa cápsula do tempo. Eu acho bacana esse teu depoimento, que mostra o teor e o volume de discussão que houve entre os participantes do projeto, exatamente nesse assunto, sabe? Como distribuir as mensagens, para quem dá, como é que vai ser, né? Então, a gente discutiu bastante a respeito disso, não foi, Rosa? Foi uma coisa bem... E o legal porque, também... Deixa eu só te dar uma bola quicando para você. Sim. Né? Porque quando a gente diz, né, que a gente imaginou essas fatias sociais de representatividade, e eu me deleitei um tanto nesse segmento da infância, das crianças, aí te deixo a bola quicando dessas outras entidades. Porque se você pede uma carta para o Conselho do Idoso, para a construção civil, para esses diferentes, cada um deles vai trazer, né, dentro da sua representatividade nessa escrita, o desejo de futuro da cidade, trazendo um tanto da sua trajetória e da sua atuação social. Né? Perfeito. E o que eu posso falar sobre isso, assim, que como eu tenho participado muito diretamente da entrega dos kits e tenho conversado em cada canto de Balneário Camboriú, que está sendo um aprendizado fantástico, né? Porque tem lugares que eu estou aqui há 20 anos, eu sou blumenauense, mas tem lugares que eu nem conheci em Balneário Camboriú. Né? Por exemplo, o fim da rua Ariribá, do bairro Ariribá, que tem um terreno do INSS que ainda não foi tomado por ninguém e está lá, né? E a presidente da Associação de Bairros lá do Ariribá, ela mora na última casa. Então eu tive o privilégio de conhecer esse espaço, esse lugar, que é dentro de Balneário Camboriú e é um lugar de mata lindo, né, de preservação. Então, assim, lugares que eu fui conhecendo, eu não conhecia direito o bairro do Yacht Club, que também foi outra surpresa agradável, conhecer aquele espaço lá que nunca entrei naquelas ruas. Sempre, né? Levando os kits para trazer as mensagens. Então, assim, a gente foi nos presidentes de bairro, a gente foi em instituições. Por exemplo, eu participei na semana passada, uns 15 dias atrás, de uma ação da ASBAC, né, que é a Associação dos Surdos e Mudos aqui de Balneário Camboriú, cuja a presidente é a Amanda,
né? E esteve no lançamento do Árvore da Vida, né? E eu me senti um peixe fora d'água, evidentemente, né? Um ignorante, porque assim, não saber uma linguagem de Libras para se comunicar é como tu chegar num país que tu não conhece a língua e tu não sabe como fazer para se comunicar. Graças a Deus existem pessoas que se dedicam a isso, a aprender Libras, a traduzir e a fazer essa tradução direta. Tanto que eu fui fazer minhas falas e lá eu falava uma frase e parava, Daí a moça disse, Evaldo, tu não precisa parar, tu pode continuar falando direto, porque a minha tradução é simultânea no Libras. Então, coisas que tu vai aprendendo no dia a dia. Eu estou com 63, gente, eu estou aprendendo hoje coisas maravilhosas em função desse projeto. Como lidar com, né, por exemplo, assim, a gente fala de instituições religiosas, né? E nos procuraram, além da luterana e de algumas outras evangélicas, nos procuraram Umbanda, Candomblé, né? São manifestações e que a gente são de anos, milhares de anos, enfim, né, que existem no mundo e que estão aí instituídas, né? Como, por exemplo, naquele lugar atrás do Ruth Cardoso, que tem todas aquelas instituições, a AMA, aquele outro projeto que Amor para Down. E Amor para Down, que foi muito bem psicológico ali também. Tudo, sabe, assim, a estrutura que eles têm para funcionamento e para acolhimento é muito legal. Né? E as pessoas que se dedicam a isso. Né? Então eu estou vendo nas instituições não só um rótulo institucional, e sim o trabalho que se desenvolve dentro dessas instituições e como eles acolhem crianças e pessoas com todas essas dificuldades e deficiências. Então, isso tem sido uma trajetória muito bonita, muito bacana. Como também encontrei esses dias a personagem Olha a Cocada, que também deu um kit de mensagem para ela. Maravilhosa, Dona Terezinha, né? Dona Tereza. Então, assim, o dia a dia de Balneário Camboriú, e aí como a gente quer isso lá na frente, né? É a grande reflexão. E eu acho que aqui é que foi a grande sacada ou a grande surpresa para nós. Porque para mim também foi surpresa, porque no começo era a obra. Né? Depois, ok, vamos mandar as mensagens. A Rose, que é a nossa coordenadora, disse, olha, vamos fazer 100 mensagens, porque é centenário, então 100 mensagens. Beleza. Se enquadrou tudo isso, né? E fomos fazer isso. E agora o que virou, gente? Fala vocês aí que vocês estão no projeto. Virou esse envolvimento social importante, sabe? Porque, como o Evaldo falou, eu moro aqui um pouco mais de tempo, né? Já quase 50 anos. Então, a gente viu a cidade crescer e essas instituições sendo criadas, né, para poder organizar e ter uma cidade com uma sociedade representativa em todas as suas camadas e necessidades, né? E aí você envolver isso, você envolve um eixo de cidade mesmo, né? Então é muito legal assim ver esse teu encontro, porque está sendo um encontro com a nossa cidade. Claro, né? E isso é muito legal, sabe? Um projeto conseguir resumir, sabe? Porque isso é um extrato da nossa sociedade que vai para dentro dessas cápsulas. E interage ao mesmo tempo. Interage. Porque é muito interativo. Olha, eu sou habitante daqui eu nem moro em Balneário Camboriú, mas... O que tu tá fazendo aqui, mulher? Na divisa, entre Balneário e Camboriú. Mas não tem como morar em Camboriú e não se sentir um pouquinho pertencente a Balneário. Eu acho que é impossível. Acho que é muito parelho. Que somos filhos daqui, né? Exato. Exato. Eu gosto muito de escrever à mão. Eu escrevo cartas até hoje para as pessoas próximas a mim. Eu tenho o hábito ainda de mandar cartas que legal. pelo Olha que lindo isso. Legal. Adoro fazer isso. Então, eu falei, né, eu acho que já tinha comentado contigo, eu publiquei também um story no Instagram, que aquilo mexeu muito comigo. Porque eu sou a pessoa que, no lugar onde eu tô, eu me apaixono pelo lugar e fico. Seja a minha própria casa, seja a casa onde eu sou visitada, né, onde eu sou visita para conhecer, ou como aqui na escola agora, então eu sou a pessoa que gosta do lugar onde está.
Então, é que nem um gato, né? O gato só permanece na casa se ele gosta. Uma gatinha. Exatamente. Eu acho que a gente, assim, para conseguir desenvolver e melhorar um lugar, indiferente de qual for o nosso papel dentro daquele lugar, a gente precisa gostar dele. Sim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de política, eu acompanho bastante e eu acredito nisso, sabe? Que quando a gente gosta do lugar onde a gente está, isso é o fazer política, não politicagem, política, né? No sentido, assim, de desenvolver e tal. Então, a carta mexeu muito comigo, né? Por essas duas questões, assim, por gostar, por querer ver o lugar melhor daqui a um tempo e como será que estará o lugar onde eu escolhi para viver. Exato. E essa questão do escrever à mão, acho que isso mexe muito com os nossos sentimentos também, porque foi uma carta muito afetiva. Como será o futuro? Mexe comigo também, porque eu vou estar com 80 anos. Será que vou estar lá na praça também para ver esse momento da abertura? Então, por isso que eu digo, um projeto muito interativo, abrange muitas pessoas, né, diferentes esferas aqui da nossa sociedade também. E eu acho que esse sentimento, poxa, essa reflexão para o futuro. Sim, senhor. Como estaremos? Eu tenho uma coisa que eu acho assim, bem importante nele, né, e que a gente fica muito curioso, né, para saber quais são essas mensagens, né, quais são esses desejos. Mas, e a gente não vai saber. Algumas até pessoas mandam pra gente, ó, eu escrevi isso. Não, né? tem uma, mas outras não, é lacrada. Mas tem uma em especial, e que aí eu volto à reflexão das crianças, né, que é de um projeto, um outro projeto que eu estou parte, que é de alfabetização audiovisual, na Vila Fortaleza, né, que é ali do lado do São Judas, ali para trás da Barra. E aí lá nós temos 15 crianças que estão aprendendo todo o processo para a construção de um filme e estarão fazendo um filme agora nos próximos dias. Então passaram por diversas oficinas. E aí a gente levou uma carta para eles escreverem coletivamente. Então tem nessa carta que eles escreveram em punho o nome de cada um e a sua frase de desejo de futuro. Então é muito legal isso também, sabe, Evaldo? Porque são 15 crianças, né? E é a única carta que a gente está tendo conhecimento, foi escrita em punho e me entregue, né, para colocar dentro desse envelope. E tu leu? Eu estava coordenando. Entendi. Né? Eu precisava ver se todas as crianças... Não, eu não li todas, eu corri os olhos, né? Mas tem umas frases assim que são muito importantes. E uma delas me pegou muito, que a criança escreveu, no futuro as pessoas vão ver, em letras gigantes, assim. Porque eu falei, olha, 2 linhas para cada um, tá? Porque eram 15 crianças, então... Ela escreveu, a Vila Fortaleza existe. Porque esse é um bairro, sabe, você estava falando que você está tendo oportunidade de encontrar. Eu nem falei da Barra, que também é outra surpresa para mim. De encontrar a cidade e os seus personagens, de desbravar esse nosso território, né? Mas a Vila Fortaleza é o único lugar na cidade que é uma vila, um bairro pequeno, né, estabelecido, né, onde as pessoas moram há muito tempo, mas não tem saneamento básico, sabe? Não tem reconhecimento do poder público, né? Está uma discussão longa, né, dessa tramitação, né? E as pessoas precisam enxergar. Então acredito que as frases, sabe, o pensamento e o desejo dessas crianças é de que lá, no futuro, a Vila Fortaleza seja a Vila Fortaleza e segura, sabe, e um bairro reconhecido, né, como parte dessa estrutura e desse território de cidade. Como experiencia, voy a contar algo que me aconteció estos días, con resulta de una visita de unos parientes míos argentinos, ¿no? Yo di paseos para él, entonces empezamos por Camboriú, anduvimos por ahí, es sorprendente el desarrollo de Camboriú. Sí. A poco tiempo pasamos y ya estábamos en Balneario Camboriú. Sí. Seguí paseando y a poco tiempo ya estábamos en Itajaí. Entonces, ellos, pues está todo unido, me falaron ellos, ¿no? Sí, sin conocer mucho la geografía del lugar. Sí. Y eso me hizo pensar mucho, ¿no? Estamos unidos, somos sociedades Sirmá, que están muy unidas con unas fronteras límites muy efímeras, porque pasamos de un lugar a otro.
casi todos nós actuamos en Itajaí, en Sí. Balneario Isso. Camboriú. Entonces, la idea es pensar. Yo pensaba, cuando yo vine aquí hace 25 años, era otra comunidad, era todo más pequeño, invierno era más muerto, todo. Ahora ya es una sociedad mucho más desarrollada. Dentro de 40 años, 39 años, yo supongo que van a ser sociedades enormes y van a tener oportunidad de empezar a leer las cartas que nos dejamos para ellos, y va a ser uma experiência para eles muito intensa. Muito intensa. Hoje já existe, vamos dizer assim, não sei, me corrija se eu estiver falando bobagem aqui, mas existe uma ideia de região metropolitana, Sim, né? sim. Que é a região do Foz. Isso, a gente se fala há bastante tempo já, Né? na região metropolitana de Balneário Camboriú e Itajaí. Que vem de Itajaí Isso. e vai até... Vai envolver acho que vai até Bombas, não, até como é que é? Porto Belo. Porto Belo. não sim. sei se chega. Crescendo muito. Eu não sei se chega a Porto Belo, porque Porto Belo já tem uma distância um pouquinho maior. Mas são 20 e poucos quilômetros, né? São estruturas de cidade bem distintas, né? Balneário Camboriú tem 60 anos de emancipação político-administrativa. Sim. Né? Mas quase 180 anos do princípio de tudo aqui, de Camboriú, de Certo. toda essa região. Itajaí tem bem mais tempo. Mais tempo. Né? Então, a gente tem relatos de Itapema, Porto Belo ali, que tinham fazendas de senhorios com escravos, tanto que os remanescentes do Morro do Boi são dessas Essa regiões. região quilombola? Não. O Morro do Boi. Morro do Boi. Lá mora uma família, Tá. né, a família Leodoro, que é remanescente, né, de quilombos de escravos, Tá. que eram daqui do Morro dos Macacos, que por isso que pejorativamente, por preconceito, tem este nome, porque ali olha também só. tinha, né, isso uma eu não outra sabia. uma outra parte de famílias. Outra comunidade que Aham. Pejorativo. Pejorativo. E outros em Porto Belo, outros em Tijucas. Então tinham grandes fazendas de café, de cana, né, que tinham os trabalhos escravocratas. Então essas famílias, né, foram se reunindo. Então esse nosso território, sim, tem bastante tempo, né? Eu acho que dessas cidades irmãs aqui, Itajaí talvez seja, não lembro das datas agora, mas Itajaí é a mais antiga, Tá. né? Onde esse povoado todo começou a se estruturar. É ali porque né? foi uma região portuária e chegaram os primeiros imigrantes, né? Isso. Europeus, tanto que entraram pelo rio Itajaí e foram fundando cidades para dentro, como Blumenau e daí para fora, né? Então aí eu concordo contigo. Também, mas daí também os blumenauenses, né, os alemães, os italianos, né, foram se estabelecendo muito em Itajaí. Sim. Né? Itajaí tem um retrato de cidade muito Por ser distinto. Porto, não? Porto. Sim. Tem um retrato de cidade muito distinto assim da gente. Tem uma cultura efervescente, sabe, e muito estruturada, exatamente pelas suas tradições. Né? Falando em Pelo seu cultura, tempo. já aproveitando esse gancho aí, a gente está no Árvore da Vida, a gente está falando de projeto, está falando dessa reflexão do que a gente quer para o futuro de Balneário Camboriú e região, né? Porque aqui é bem mais abrangente, que aí quando a gente fala sobre o todo, a gente vê que não é só a nossa cidade que precisam de estruturas, mas também todo o entorno, né? Tem que evoluir de alguma forma. Sim, mancomunado. Mas eu queria falar de uma coisa, Dagmar, que você conhece muito, e que, assim, como é o meu primeiro projeto que foi aprovado, mas eu sei que você já passou por vários projetos, e principalmente no audiovisual, que é a sua praia, né? Documentários que você já fez, participou e tudo mais. Mas especificamente hoje, quando a gente fala de cultura, eu sei que Itajaí foi um polo bastante efervescente, como você usou essa palavra, vou usar a mesma que você usou, em termos culturais. Né? Tanto que nós cantamos no Coral Vila Lobos. O Coral Vila Lobos tem 50 anos, né? Então, assim, você vê que já existia essas possibilidades há 50 anos atrás, né?
Então, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que a cultura em Itajaí foi um lugar que bombou até uns tempos atrás. Hoje a gente consegue dizer assim, ó, Balneário Camboriú tá caminhando junto aí de alguma forma e tudo mais. Por quê? Porque você teve à frente de elaboração de leis, a própria LIC, eu acho que você participou. Eu tive parte, né? Parte nela, né? Então, assim, a dificuldade e a história que você tem militando dentro desse processo cultural, né, é bastante vasta. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre qual o ganho que nós temos hoje quando a gente apresenta um projeto Árvore da Vida, né? E é contemplado e a gente consegue realizar, né? De alguma forma, se o artista está ganhando dinheiro, não está, a gente sabe disso, mas a gente tem pelo menos a condição de colocar a nossa obra, o nosso produto, a nossa história, né? Para que a população conheça ou participe ou tenha essa congregação. Que a população possa, né, fruir. Né? Isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da lei, a importância disso na questão cultural. Bom, quando a gente fala de um território de cidade, de sociedade, a gente precisa ter esse desenho mínimo, né, de como é uma sociedade, como é uma cidade. Então, uma população, ela precisa ter princípios básicos estabelecidos em lei para que aquela sociedade funcione, né, e seus direitos atendidos. Então, a gente tem saúde, educação, né, saneamento básico, obras, né, esporte, todo esse conjunto, né, de leis estabelecidas que cumprem o seu papel para que aquela sociedade, né, ande, né, e tenha seus processos existenciais satisfeitos na medida do possível, não ainda dentro do desejável e necessário, né? E a cultura é um desses processos estabelecidos dentro das leis. Ela está na nossa Constituição, né? A Constituição de 88, ela foi muito bem desenhada, claro, é a nossa, né, a Carta Magna aí do país, e nós temos lá, né, como todas as outras instâncias da sociedade, nós temos artigos legais, né, estabelecidos para a cultura. A gente tem o artigo 215, que é o principal, que fala, quer dizer, o principal dentro desse arranjo, né, que fala da obrigação de governo, né, de proteger, de patrocinar e de fruir, né, promover e de fruir a cultura. Proteger é proteger os nossos patrimônios imateriais. Certo. E os patrimônios materiais, que são as edificações. Promover é gerar e construir possibilidades de recurso para que ela possa ser construída. Né? E o fruir é para que a população possa consumir e satisfazer o seu direito, né, de acesso à cultura. Então, dentro desse arranjo, e aí a gente vai ter outros artigos, o 216, 216A, que daí trata só do patrimônio. E assim como, né, numa instância federal guarda-chuva da Constituição, é vertical, é igual, sabe, não só, né, no governo federal, mas em todos os entes federados, que são os estados e os municípios. Todos eles precisam cumprir as suas obrigações legais, de todo esse arranjo social. Então, a cultura é parte importante de uma sociedade e com garantias legais. Então, quando a gente tem um projeto acontecendo, a gente precisa entender isso, que a gente tem educação acontecendo, que a gente tem saúde acontecendo. Então, a gente precisa ter cultura acontecendo. Certo. E lá em 2009, 2010, a gente começou em Balneário Camboriú um movimento dos artistas para que se tivesse um recurso próprio do município. E aí esse movimento foi tomando corpo e se desenhou a primeira LIC, né, que em 2011, 12, ela ficou com o desenho legal estabelecido, e aí 2013 foi feito o arranjo, 2014 ela foi a primeira aplicação da LIC, foi a primeira edição.
onde começaram os nossos projetos com 600 mil reais. Era Já na época. Então, 640 mil reais. Só entendendo aqui, época. LIC, tá, gente? Lei de Incentivo à Cultura. A cultura. E aí, na lei, quando a gente criou lá, a gente colocou uma questãozinha importante, que o recurso nunca poderá ser igual ao ano anterior. Então, ele tem que crescer. Mas daí construímos todo um arranjo cultural. Pequeno detalhezinho que faz toda a diferença. Importante, e a gente, enquanto sociedade, precisa cobrar. Sim, não para trás. Então, mas não bastava só ter uma lei de incentivo à cultura. Uma cidade, ela precisa ter um arranjo legal para proteger, né, a cultura e fomentar e fruir. Então, em 2013, se estabeleceu, né, com muitas cidades no país, mas o governo federal provocou os entes federados para que se estabelecesse, né, é como se fosse um início do marco regulatório que temos hoje através do governo federal. Mas aí teve a pactuação. Então, Balneário Camboriú, dos municípios com o governo federal. Balneário Camboriú assinou um compromisso de que constituiria o seu arranjo legal. Esse arranjo legal é o CPF da cultura. Todos os municípios, assim como a União e o Estado, precisa ter. O CPF é Conselho Municipal, Conselho de Cultura. Então, C, o P, né, que daí é a estrutura onde a gente tem tudo isso funcionando, e o F, que é o fundo. Essa estrutura funcional chama-se Plano Municipal de Cultura. Então, ali você faz um desenho para um tempo. Lá, em 2015, nós lançamos o primeiro Plano Municipal de Cultura de Balneário Camboriú, que venceu, era para 10 anos, venceu agora em 2025, então a gente precisa renovar ele, enxergar. Então, através dessa estrutura pilar, desses 3 pilares, o Conselho, que é quem acompanha o orçamento, acompanha as atuações, né, da gestão da cultura. Para que o nosso público entenda, Dagmar, o Conselho ele é constituído como? Um Conselho Municipal de Cultura tem algumas formas, mas sim, o nosso em Balneário Camboriú ele é paritário, né, é bipartite. Então ele tem membros da sociedade civil representando as diversas áreas culturais. No nosso caso são 11 áreas culturais e 11 representações governamentais. Então ele é paritário, tem igual peso, né? Então os artistas estão ali provocando e dialogando essas diversas áreas, né, da cultura, né, e cobrando. O nosso papel enquanto conselho, enquanto sociedade, é cobrar dos gestores a execução da cultura. Claro. Porque assim, se nós temos uma lei federal instituída na Constituição, se nós temos um arranjo legal no município, uma gestão, ela tem somente uma questão: obrigação legal de cumprir. Claro. Então, quando um gestor, aqui, acolá, em qualquer lugar, reserva um recurso para a cultura, não é porque ele é bonzinho, é porque ele está cumprindo a lei. É uma obrigação legal. Que fique claro, né, sobre isso. Porque às vezes é um favor. Né? Não é favor. Não é favor, gente, não é lei. Não é dinheiro dele tampouco. Exato. Assim como não se dá saúde, se cumpre um direito, sabe? Então, é cumprir direitos das pessoas. E o direito dos trabalhadores, que somos nós. Até porque a lei de incentivo à cultura, ela não é para beneficiar o artista apenas. Né? Não. Mas é toda a sociedade, todo mundo tem o direito de usufruir daquilo. Sim, exatamente. E olha só que legal, né? Tem coisas que as pessoas não sabem que é importante a gente falar. A gente tem diversos estudos e que fundamentam, né, isso. A cada R$1 investido na cultura, né, você devolve 4,1 para a sociedade. Porque esse dinheiro, digamos produtor executivo... Eu tinha lido sobre que eram 6, tá? Mas não sei se era coisa... não, talvez... Mas está entre 4 e 6. Não, é que 6 foi de um processo específico, que foi a Paulo Gustavo. Entendi. Né? Que daí foi um recurso lá do FSA, né? Recurso federal que estava estancado lá. Que estava estancado lá desde 2017, e daí quando virou para esse novo governo federal,
né, se instituiu e se liberou. No geral é esse 4.1. Tem uma média, né, uma variante. Né? Mas o que é isso? Vocês estão falando economicamente, tá, gente? A gente está falando de matriz econômica. Matriz econômica, ou seja, a cultura, aplicado o recurso, devolve 4.1 para a sociedade, economicamente. E tem territórios, cidades, locais, que isso é a matriz principal. Vamos falar de Gramado, sabe? Tem diversos lugares que a cultura é o que faz as pessoas irem para lá. A cultura é que movimenta aquela cidade. Certo. Né? Então, e aí nesse retrato do que é cultura? A cultura, vamos dizer, Gramado, não é só o festival de cinema, sabe? O Natal. Tem o Natal, né? Mas tem todo... Aí, nesse entorno surgem pousadas, surgem negócios. Chocolate. Né? Claro. E esses negócios, né, eles vêm trazendo, né, a cultura na sua estrutura, porque a cultura ela é a comida que se come, Sim. a roupa que se veste, o que nós vive. acreditamos, as nossas crendices, as nossas casas, As estadias, as pousadas, os lugares. Os meios de ambientes. vida dessas Isso. Arquitetura, design, moda, artesanato, música. Isso movimenta o mundo, né? Tudo que tem numa cidade é parte da cultura, sabe? Os nossos prédios, né? Você tem prédios antigos, né? Que são tombados, porque é um elemento cultural, é o costume. Né? Quando você vê um filme e as pessoas estão vestidas de certa forma, as construções são daquele estilo, você te localiza no tempo, isso é cultura. Nós estávamos falando da gastronomia, eu só quero fazer um recorte aqui, que hoje no nosso conselho municipal nós temos uma setorial. Ela é parte, né, que é a cultura alimentar, ela vem da estrutura do Conselho Nacional de Cultura, porque esses arranjos culturais do município, eles são meio que verticais, assim. São as estruturas que a gente tem no Conselho Nacional e que vão sendo enxergadas. Já no Estado, não tem cultura alimentar. No Estado é mais enxuto, né? Mas em muitas cidades, a grande maioria da população não entende, né, o que é a cultura alimentar. Mas a cultura alimentar é isso, sabe? É uma fatia, né, que tem como obrigação enxergar, né, as nossas tradições. Quando você come uma polenta, né, esta polenta tem um patrimônio cultural ali, sabe? Foi como eu aprendi tem a a música fazer. essa que fala, se come così. Isso. Eu aprendi a fazer. Um Eisbein também é bom. Aquele cuscuz, aquele marreco recheado com maravilhoso. Vem de tradições. Claro. Né? É passado. Já deu água na boca aqui, né, César? Exatamente. Marreco recheado, tá? Então isso, os nossos fazeres, os mestres do saber são tradições passadas, né? Uma benzedeira. Né? O benzer Y é Santa um Catarina patrimônio tiene una cultural. riqueza cultural muy fuerte por consecuencia de las migraciones que tuvo. ¿No? Sim, dessa diversidade cultural, né? No solo de extranjeros, sino también locales, porque hay gente de São Paulo, de Rio Grande do Sul, es muy interesante. Chimarrão, tererê, coisa Dagmar, desse yo te tipo. quiero consultar tu papel aquí entre el equipo. ¿Cuál fue tu tarea específica? Bom, um projeto ele precisa ter uma produção executiva. A produção executiva é uma coisa meio engraçada num projeto, né? Porque ela ajuda na coordenação toda, mas ela não manda em nada. Né? Mas ela está ali. Pero sabe Né? organizar. Em alguns lugares, tipo no cinema, a produção executiva é muito interessante. Ela é que arranja o recurso, ela é que contrata todo mundo ou demite alguém. Mas chega na hora do fazer o filme, a produção executiva não manda mais nada. Entendo. Né? Não apita em nada, a não ser que tenha um problema, aí ela é chamada. Né? E nos projetos é quase isso, sabe? A produção executiva ela está ali, né, para ajudar na gestão desse recurso, para ajudar na condução dos processos, para resolver problemas, né, para construir soluções junto. Para dar condições de que as coisas sejam Que feitas. as coisas fluam, né? Para isso que é, Cara, é não importante. não tem pessoa melhor. Que bom, está preparada para isso? Eu não a conheci. Eu a conheci, na verdade, Sim. dentro do teatro,
ela me xingando, Quando eu né? briguei com ele. Ela brigou É comigo. bom, buena chingada. Eu nem vou dizer por quê. Eu digo por quê. Não, pode dizer porque é importante. É que eu sou meio figadal. Teremos cortes nesse episódio? Não. Ou teremos sem os cortes? Nós não temos Traduz para mim edição. de figadão. Figadal é porque sai do estômago. Eu não gosto visceral. muito. Visceral, eu não gosto muito de guardar e ficar remoendo as coisas, porque não dá para digerir coisas que não fazem bem, né? Então eu recebo e devolvo. Né? E aí recebi e devolvi. E o meu alvo foi estecer. Então, se deram bem no final. a nossa né? amizade, né? Ela foi construída a partir daí, né? vendo? Porque quando ela disse quem foi, como é que foi? Eu falei, é porque a gente estava no momento. A gente estava. Essas. Agora teremos cortes. Não, essas. Não. primeira vez. Vamos deixar isso ao vivo e a cores Não, registradas. vamos. É porque. É uma boa experiência. Tudo está baseado nas questões de leis da cultura. Sim, claro. Né? Porque a gente recebeu um recurso que todos os municípios recebem, que a partir da entrada do nosso atual presidente, né, esse recurso que nós temos, como a gente falou antes, de que todos os elementos, todos os segmentos da sociedade têm reserva de recurso, então nós temos o Fundo Nacional de Cultura. Esse recurso estava estancado desde 2017 no fundo. Né? Quando veio a Covid, houve toda uma movimentação de artistas no país, porque a cultura foi a primeira que parou e a mais prejudicada, para que esse recurso fosse distribuído na cadeia produtiva da cultura nacional. Então nasceu o Aldir Blanc, que vocês devem lembrar, né? Que foi um artista que morreu de Covid, inclusive. Então esse recurso que estava lá desde 2017 foi liberado ali, né, para que movimentasse a cultura, mesmo que online, de forma reservada. Pois bem. Não faz muito floreio, vai direto ao Não, assunto. eu estou indo direto ao assunto. Quando esse atual presidente, né, se elegeu, já havia uma discussão de que esta política lá, que distribuiu o recurso do Fundo Nacional de Cultura, deveria ser uma política continuada, para pegar esse recurso todos os anos e distribuir para a comunidade artística, fazer cultura e a população fruir. Então se estabeleceu o PNAB, Programa Nacional Aldir Blanc, a partir dali. Então todos os anos esse recurso vem para todos os entes federados, municípios e estados. E aí Balneário Camboriú, então, é parte da lei quando o município vai receber, vocês vão receber lá 1,2 milhão, como foi o caso do Balneário Camboriú. Mas a lei diz, o governo precisa conversar com a população artística para saber onde vai ser investido esse recurso. Então tem que ser feita uma escuta. Eis que este Oitivas feitas no Teatro Bruno Nitz, da qual eu participei. Aí estava sobrando 50 mil reais do recurso que precisava aplicar. Aí este ser teve a ideia, a brilhante ideia, de levantar a mão e dizer, vamos comprar um piano. Não, a pergunta foi, qual é o instrumento que o artista toca e que ele não consegue carregar nas costas? Embora tenhamos aqui um carregador de piano, literalmente. Depois nós contamos mais sobre essa história. Essa pergunta veio da Oitiva ou de Não, você? eu Você fiz fez a pergunta. E aí todo mundo na plateia, daí um ditou, um piano. Eu disse, exatamente. Um piano tu não carrega, não é um pianinho. Um piano, como esse aqui atrás, piano de cauda, piano Ali, grande. Atrás da daí. Tu não carrega nas costas toda a vida. E um teatro sem um piano, como disse o meu amigo poeta aqui, César... Sim, não tem alma. Teatro que não tem piano é um teatro que não tem alma. Então, quando eu coloquei a ideia, né? Baixa a mão. Quando eu coloquei a ideia, todo mundo achou ótimo. Mas lá no meio... Eu não estava lá. Lá no meio da história toda, tivemos uma segunda oitiva, que daí foi onde eles já vieram apresentar todas as propostas que tinham embarcado. Não, foi na oitiva do ano seguinte, que foi a oitiva deste ano que... Não, querida, do ano passado, quando eles... Eu já conheço há tanto tempo. Nossa. Arruma mal. A oitiva do ano passado, quando foi para eles colocarem, como chama o plano... PAR. O PAR. Plano de aplicação. Quando eles apresentaram o PAR, estava lá a compra do piano. Esta cidadã estava na plateia e sai dizendo assim, vem cá, quem
Quem foi que teve a ideia de Jerico de comprar um piano, sendo que falta som no teatro? Aí quando eu olhei para esse elemento aqui, eu fui em direção a ela, lógico, né? Eu disse, qual é o teu problema com o piano, né? Não, porque não sei o quê, porque nós precisamos de um som. Claro, precisamos disso tudo. Não, claro. Hoje eu hoje a gente já tem um piano, não vamos precisar comprar outro. Isso, exato. Tanto que nós temos tanto que nós temos um projeto aprovado aqui pela escola, pelo nosso maestro aqui, o Damião, e o Matheus, que fizeram nessa LIC 2, que saiu uma complementar. Isso. Eventos. Um festival de pianos de BCE. Internacional de piano. O Festival Internacional de Pianos, ou seja, o nosso piano do ano passado vai servir como instrumento para esse projeto que está lá hoje. Perfeito, ótimo. Então me aplaude Com agora. certeza. Me aplaude. Atenção, muito interessante tudo, dá para falar muito mais. Sim. Mas não vão fugir Sim. de palavras ao vento. Ótimo. Palavras ao vento. O nosso comandante César, palavras ao vento. Muito bem. É a primeira vez que eu vou participar disso. Hein? Sí. 45 palabras, algunas no tienen alguna palabra, entonces puede hablar de lo que você guste, você también, Sim. Daniel también. Vocês van a zona de elegir. engraçado. Así que vayan eligiendo una palabra y pueden hablar a vontade antes que el tiempo se termine. Você Sim. está terminando. Pego uma, você pega uma, ele pega outra e aí a gente vai falando sobre isso. Estoy intrigado con los presentes. Então eu tenho 42 chances. A ver. Nada também. ¿Nada? Nada. Qué casualidad. Eu, nada. Nada, entonces. Olha, Dagmar, Que nada. casualidade. Assunto 2 minutos para falar o que a gente pensa do nada, né? Sí. ¿Qué te gustaría hablar? Bem apropriado. ¿Qué es? Dinheiro. Dinero. Es lo que falta. Olha que medida legal, né? 1/3 dinheiro, 2/3 Nada. tudo. Quando Tudo. você não tem nada, Você tem tudo. você tem tudo. Sí. Gente, eu vou falar rapidamente sobre gratidão. O que eu sinto nesse momento, sobre o projeto, sobre a Árvore da Vida, sobre essa reflexão que depois acabou, que saiu desse negócio da obra e foi para um lugar bem mais abrangente, que a gente não tinha nem noção de que isso ia acontecer, que abriu discussão na sociedade, na imprensa, nos colégios, nas instituições. Ontem mesmo eu escutei uma mensagem que foi lida na Academia de Letras de Balneário Camboriú, através do presidente do CDL, que representa o CDL e fez questão de ler essa mensagem lá na Academia de Letras. Então, assim, o que está vindo de reflexão e de história sobre isso é maravilhoso. Então eu tenho só a agradecer, né, a essa questão dessa ideia e dessas pessoas maravilhosas que acabaram vindo ao nosso encontro, inclusive a Escola de Música e Harmonia, que é um dos nossos apoiadores, a Inner Ocean, que é Arte Studio, que também é uma dos nossos apoiadores, a Millennium, que nos cedeu os kits, né? A gente precisa falar de pessoas e instituições que nos apoiam. Fora ali que, evidentemente, a Prefeitura e toda a Fundação Cultural de Balneário Camboriú, através do presidente Alan, da vereadora Cissa e de todas as pessoas que se envolveram no projeto de uma tal forma, que é lindo saber que as pessoas realmente pensam coisas boas, que querem o melhor para a sociedade, para a comunidade, querem inclusão. Eu, inclusive, fiz um texto aqui para a gente ler no final. Então, minha palavra, nesse momento, a minha reflexão é gratidão pela acolhida que esse projeto teve na sociedade. Bárbaro. Eu vou pular agora para falar depois, porque eu quero saber do teu dinheiro. Eu pensei que era eu que ia falar de dinheiro. Quem falou de recursos foi o Elivaldo. Eu acho que dinheiro é um meio. E a gente precisa... ele pode ter vários significados. E a gente precisa saber usar o dinheiro, porque o uso do dinheiro é por onde a gente se expressa. Dependendo de onde a gente põe o dinheiro, a questão do piano, veja que interessante. Se você comprou um piano, você está dando voz para a música, certo? Exatamente. E assim, se nós conseguimos nossos recursos para colocar a nossa árvore em pé,
isso é uma expressão muito bonita. E nós precisamos, sem dinheiro a gente não ia conseguir fazer nada. Porque aquilo nasceu, o projeto todo nasceu de uma ideia, de um sonho, de um devaneio compartilhado. E era uma coisa poética, linda, né? Tanto que o desenho da árvore não é um desenho... Eu poderia ter resolvido de uma geometria muito mais simples, muito mais fácil de fazer, inclusive. Sim. Entendeu? Complicasse. Sim, compliquei pra caramba. Por quê? Porque eu bolei uma árvore que joga tudo pro alto, num movimento giratório. E, ao mesmo tempo, é uma árvore estilizada, como a palmeira que lança suas folhas Coisa por mais cima. linda. Olha só, olha onde é que vai a palmeira. Eu vou recolher o dinheiro dele. Tá, E vou recolher a tua gratidão, tá. né, para trazer os dois juntos dentro, eu acho que do propósito principal que a gente tem na árvore da vida, que é o desejo de futuro. Profundamente, assim, o meu desejo de futuro dentro desse projeto para a nossa sociedade de Balneário Camboriú, e trazendo essa reflexão de vocês dois, o dinheiro é a solução, mas nossa, ele é tanto problema. Como não entendi? O dinheiro é a solução para algumas coisas, mas ele é tão maior enquanto problema. Então, o meu desejo de futuro é que a humanidade consiga ser humana. Sabe? Porque a gente vive num tempo contemporâneo que eu espero, né, que antes do centenário de Balneário Camboriú, Claro. muitos problemas sociais sejam resolvidos. Não só o da Vila Fortaleza e da nossa sociedade enquanto Balneário Camboriú, mas da humanidade, sabe? Que não seja o dinheiro o motivo das guerras, sabe? Que não seja o dinheiro o motivo das pessoas passar fome, que não seja o dinheiro o motivo, sabe, de governos ignorarem milhares de crianças morrendo, fruto de uma guerra, que no fundo, a gente está falando da Palestina assim, e que no fundo tudo é dinheiro. Sim. Sabe? Então, o dinheiro é vital, é importante Sim. para muita coisa, mas ele é problema para tantas outras. Então, que o a dinheiro- nossa humanidade não seja movida pela economia, Somente por Aí isso. que está. mas sim pela solidariedade. Então, o foco, na minha opinião, é o seguinte: o dinheiro é neutro. O dinheiro é uma medida de valor. O dinheiro é possibilidade de escolha. Quem lida com ele é que faz a diferença. Exatamente. O que nós fazemos com o dinheiro é que faz a diferença. Y si Por isso que eu alguno de gosto- ustedes les sobra, por favor, me lo den. Se vocês não querem, eu dou jeito de cuidar disso. O motivo da discussão de vocês, né? Não tem mais. Eu Yo só vou, pinto embaguado. eu só vou finalizar dizendo que, então, por isso que eu sou da mais-valia, quando não era o dinheiro, quando era, você precisa de um copo, Tá? eu preciso do que você tem. Tem o mesmo peso e a mesma medida, a minha necessidade da tua. Claro. Bien. Essa é a minha filosofia. Tá certo, tá certo. Sim. Yo para fechar, la parte mía es, como poeta, yo imagino un árbol de la vida donde las raíces son cada uno de ustedes, que son los que están produciendo ese árbol, ¿no? El tronco es la sociedad, ¿no? El tronco y las ramas serán los distintos estamentos de la sociedad, más la savia que mantiene ese árbol tiene que ser el amor y la pasión de cada uno de nosotros para el futuro, y que esa savia dé frutos. Eso no tiene que faltar en ese árbol, frutos. Entonces, dejo la palabra porque estoy intrigado qué son estos presentes. Esses presentes. Eu Então, estou o programa inteiro para perguntar. Pois é. tá todo mundo querendo saber qual é o presente. Bom, eu trouxe uma lembrança que eu quero que vocês tenham o cuidado quando abrirem, mas é minha gratidão a vocês pela participação no projeto Árvore da Vida. Quero que vocês, quero que vocês, enquanto vocês vão abrindo, Pode abrir agora? pode abrir, claro, que as pessoas têm que olhar isso Deve aí. estar curioso, né? Eu quero saber. Nossa Senhora. O Evaldo costuma fazer umas surpresas tão saborosas pra gente. Nossa, esse tempo eu comi na casa dele uns alfajores. Tá, tu Que eu conseguiu trouxe lá da tirar- Argentina, da terra do meu Pois amigo. é, tu conseguiu tirar rápido, é. Eu quis ser cuidadosa, mas
Ah! Aê, putz, tu abriu antes que eu. Emprestame. Olha que lindo. Isso. Nossa, que legal para mim tomar. Teu chá. Meu chá, porque eu tomava muito café, mas agora Isso. uma gastrite está querendo apitar. Com certeza, com prazer e alegria. Deixa eu guardar aqui. Sim. Ó, agradeço pela colaboração no projeto Árvore da Vida Alicerce do Futuro. Que a sua própria árvore da vida floresça em abundância e prospere sempre. Sim. Evaldo Fraga. Isso. Parabéns. Isso é para os meus amigos que participaram. Que legal. Né? É um carinho, né, para que a gente registre isso. Deixe. Que Não bonito posso falar isso. muito que eu sou um pouco emocional, então eu vou ler o texto para nós encerrarmos o programa de hoje. Me Tudo parece bem? perfecto. Parabéns. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Lencinho tá É, o aqui, Lencinho tá aí. No, ¿No? agradecerle a Dagma, que en este momento es la convidada principal hoy. Não, Sim. gente, Agradecerle por la muito presencia. obrigado. Por favor. Obrigada pela presença e por compartilhar tanto, né? Hoje eu soube um pouquinho mais da história aqui da região também. Isso. E obrigada por Conhecimento da lei. esclarecer tanta coisa a respeito de como que funcionam os projetos culturais, as leis. Eu acho importante a gente ter consciência a respeito disso. Obrigada. Legal, obrigado pelo convite, pela provocação. E nós temos que agradecer a tua função dentro do projeto, que preencheu coisas que os dois sonhadores aqui não seriam capazes de fazer sozinhos. Perfeito. Bora junto. Dagmar sabe o carinho que eu tenho por ela. Eu vou ler um texto aqui para finalizar o nosso podcast de hoje. E eu quero encerrar esse programa deixando uma mensagem que nasce daqui do coração e do projeto Árvore da Vida, que é o alicerce do futuro. Quando eu penso no centenário de Balneário Camboriú, em 2064, eu imagino uma cidade que floresce em inclusão, em justiça social e em respeito às diferenças. Uma cidade que respire sustentabilidade, onde as próximas gerações possam viver em harmonia com a natureza, com as oportunidades iguais, educação de qualidade, saúde acessível e cultura pulsante. Espero que cada semente plantada hoje, em nossas ações, em nossos valores e em nossa consciência coletiva, possa germinar um futuro guiado pelos princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade, proteger o meio ambiente e promover a paz. Que a cultura possa estar em harmonia, sempre. Que Balneário Camboriú, em seu centenário, seja um lugar onde a vida seja celebrada em toda a sua diversidade. Onde a árvore da vida esteja firme, enraizada na esperança e seus galhos alcancem os sonhos mais altos de um mundo melhor para todos. É o meu desejo. Nunca vi você falar Um de uma forma brinde. tão inflamada. Obrigado. Brindis por el árbol de la Eu cultura. posso botar essa tua carta na árvore? Foi o que eu pensei. Saúde. Saúde ao nosso futuro, ao futuro da nossa Tudo a sociedade. árvore da vida. Obrigado, meus queridos. E que copo Até o próximo. lindo.